Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação das informações financeiras referente ao primeiro trimestre de 2025 da COSAN. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponível no site de RI da companhia, cosan.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da COSAN, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da COSAN e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Passarei a palavra ao senhor Rodrigo Araújo. Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso call de resultado do primeiro trimestre de 2025. Passando aqui primeiro pelos nossos disclaimers. Entrando nos destaques do primeiro trimestre de 2025, tivemos um trimestre com um EBITDA sob gestão de cerca de 5 bi de reais. É um trimestre em que depois a gente vai entrar um pouco nos detalhes do desempenho operacional de cada um dos negócios. Em termos de resultado, um resultado líquido negativo de 1,8 bi de reais, muito direcionado principalmente pelo custo financeiro de carregamento da dívida e pelo o resultado de equivalência patrimonial vindo do resultado da Raízen. Em termos de endividamento líquido, vamos detalhar um pouco mais para frente, mas um trimestre em que a gente tem uma redução significativa de dívida líquida, vinda do desinvestimento que fizemos da participação na Vale no começo de janeiro de 2025. Em dividendos recebidos, o trimestre, o destaque é a redução de capital da Compass, um pagamento relevante, aí, reforçando a capacidade de geração de caixa e de distribuição dos resultados da companhia. A gente fecha o trimestre um pouco acima do trimestre anterior, em termos de cobertura de juros, do nosso índice de cobertura do serviço da dívida. E esse 1,2 ele, claro, é afetado positivamente pela distribuição da Compass nesse período, então entra aí uma distribuição adicional de dividendos nesse primeiro trimestre de 2025. E, finalmente, fechando aqui, em termos de segurança, a gente segue numa toada de manutenção dos nossos indicadores de segurança. Ao longo do trimestre, infelizmente, tivemos fatalidade em ativos do portfólio, que é algo que a gente, obviamente, tem como objetivo não ter nenhum acidente em nossas operações, mas seguimos conscientes e zelosos da segurança como um valor inegociável no nosso portfólio. Entrando no desempenho operacional de cada uma das investidas, a gente destaca um trimestre na Rumo de menores volumes, e aí principalmente atrelado ao atraso na colheita no começo desse ano. Então, um ano em que a gente segue confiante do atingimento do guidance da companhia, mas um ano que vai ocorrer numa janela temporal mais curta, né? Então, acho que a eficiência aí nas operações para, no restante do ano, realizar de forma eficiente a entrega do guidance da companhia, acho que vai ser bastante importante. Ainda assim, a gente vê a sequência aí do aumento de tarifas médias, reforçando a tese da competitividade da Rumo como modal logístico para escoamento no agro brasileiro. Na Compass, temos um crescimento de volume de gás natural distribuído, né, e lembrando que fizemos a aquisição da Compagás, então a gente segue na nossa estratégia agora de expansão da performance das distribuidoras.
Acho que o destaque no trimestre também é a melhora do mix. A gente tem uma participação maior de vendas de gás no segmento residencial, que traz aí margens melhores, aí, especialmente na Comgás, né? Então, acho que é um trimestre bastante positivo, reforçando aí toda a continuidade da entrega da conta, né? E destaco aqui também o resultado da Ed, né, que assim, a tese vem se confirmando e não só a expansão da companhia no sentido de endereçar e atender cada vez mais clientes no mercado livre de gás natural, mas também a recorrência que a gente tem visto aí da companhia, da capacidade de se valer do terminal de regasificação aqui do Estado de São Paulo para otimização de cargas de GNL, que é, obviamente, parte da estratégia comercial e cada vez mais se comprovando como algo bastante positivo e que contribui de forma relevante para o resultado da companhia. Na Moove, um trimestre muito impactado, como já esperado, né, pelos efeitos do incêndio no complexo industrial da Ilha do Governador. Então, a gente, obviamente, segue no rollout da estratégia de recuperação. A companhia já vem tomando diversas ações e identificando diversos caminhos aí de alternativas operacionais para recuperar sua participação no mercado e manter a sua estratégia de crescimento, mas obviamente o primeiro trimestre de 2025 ele é significativamente impactado pelos efeitos do incêndio ocorrido em fevereiro. Na Radar tivemos aí o aumento no EBITDA de 3%, acho que parte vindo dos contratos de arrendamento, e parte também a gente tendo aí no primeiro trimestre a venda de uma fazenda, então trimestre importante para a companhia que temos ao realizar os desinvestimentos, seguimos comprovando aí o valor do portfólio e sempre realizando vendas acima do appraisal que a gente tem no portfólio, reforçando aí o valor do nosso portfólio. E finalmente, Raiz em um trimestre bastante impactado por menores volumes de comercialização e também pelos resultados menores aí da operação de trading. Então, um impacto relevante aí nos resultados de raiz do trimestre, né? Passando então para liability management aqui na Cosan e detalhando um pouquinho mais, né, eu tinha comentado da redução que a gente fez no trimestre, pós esse investimento da Vale, então fizemos não só alguns resgates de debênture aqui no mercado local, no mercado brasileiro, mas também o resgate integral do nosso bonde de 27, que estava já no call, né, e também tivemos aí oferta de recompra bem sucedida para recompra parcial dos pontos 29, 30 e 31. Então, tivemos aí um impacto importante de liability management no trimestre. E acho que o destaque, eu vou abrir um pouco mais para também no próximo slide, mas acho que o destaque também, né, é um processo que a gente consegue não só reduzir o endividamento, mas seguir alongando e melhorando o custo, né? Então, a gente levantou algo da ordem aí de 11 bi e meio de reais no trimestre, somando a venda de participação na Vale com a 12ª emissão de debêntures, e esse uso basicamente aí para recompra integral do 27, recompra parcial do 29, 30 e 31, recompra integral da terceira emissão de debêntures do mercado brasileiro e também aí uma parcial da quinta e sexta emissão de debêntures. Então, acho que esse foi aí a movimentação e a gente incluiu no release um detalhamento aí de fontes de uso para que vocês enxerguem melhor o que a gente fez no trimestre. Passando para a foto do final de trimestre, né, no próximo slide, nós temos aí uma dívida bruta de 21,7 bi de reais e uma dívida líquida de 17,5, né? Como eu falei, o índice de cobertura de juros de 1,2, com a contribuição, né, dessa distribuição que houve da Compass no trimestre. Então, acho que tem um trimestre aí que teve uma entrada superior à média, aí, vamos dizer assim, de dividendos. E acho que é importante detalhar também a foto embaixo do nosso cronograma de amortização. A gente, obviamente, né, carregando aí liquidez nesse momento de incerteza e volatilidade do mercado, mas também em termos de vencimentos, a gente não tem mais nenhum vencimento até o ano de 2028, e fizemos aí algumas das nossas operações de liability management, melhorando o perfil de amortização. A gente sobe o prazo médio para 6,4 anos e um custo médio que vem de CDI mais 1,4 para CDI mais 0,9.
No próximo slide, a nossa movimentação gerencial de caixa. Então, os principais eventos no trimestre, como eu já falei, é o desinvestimento da participação na Vale e a 12ª emissão de debêntures, e o uso desses recursos substancialmente para gestão, para redução barra liability management. Então, acho que esse é um pouco do destaque dos trimestres e também a gente fez aí um resgate parcial das ações preferenciais ali da Cosan Nova em Raízen, né? Então, parte também da nossa estratégia de gestão de estrutura de capital da companhia. Então, acho que, em termos de destaques do trimestre, acho que era isso. E agradeço a todos mais uma vez pela presença e participação no nosso call. E vamos passar para a nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas, com o senhor Marcelo Martins, o senhor Rodrigo Araújo e o senhor Fernando Tinel. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Levantar a mão, na parte inferior da tela, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, para se limitarem a 2 perguntas por participantes. Para os participantes no áudio em inglês, as perguntas devem ser feitas por escrito no ícone Q&A. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Gabriel Barra, do Citibank. Gabriel, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Gabriel, pode prosseguir, por favor? Olá, pessoal. Obrigado por pegar minhas perguntas, Marcelo, Rodrigo, Tinel. Eu tenho duas aqui do meu lado. Acho que é difícil não perguntar aqui sobre a estrutura de capital e olhando para desinvestimento no curto prazo, né? Acho que talvez é o grande tema aqui da companhia hoje, essa migração, né, talvez do valor da dívida aqui para o equity em algum momento, olhando até para talvez uns juros aqui, talvez um pouco mais baixo agora. Tem muito questionamento sobre isso. Então, se pudesse falar um pouquinho, fazer um update de forma mais geral aqui sobre esse processo de desinvestimento, o que a gente poderia esperar aqui para o curto prazo, nível de urgência e o que seriam talvez aqui os principais fatores aqui para a gente olhar ao longo desse ano. Segundo, aproveitando aqui, dado que a Move é uma das poucas aqui que talvez não tenham conference call, acho que é um momento interessante para discutir um pouco sobre a tese. Até foi um trimestre mais difícil, como o próprio Rodrigo mencionou, dado a questão do incêndio. Eu queria ouvir um pouco sobre a estratégia de vocês sobre a Move, né? Primeiro, olhando aqui pelo que eu entendo, e aí eu acho que é o ponto a ser discutido, o que a gente deveria olhar e o que vocês deveriam priorizar aqui, talvez, ao longo desse momento que está, talvez, reconstruindo a planta, etc., se seria market share ou margem, né? Eu acho que tem uma questão aí de suprimento que vocês têm que solucionar, qual o timeline aqui para resolver o problema. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a Move, aproveitando a oportunidade. Obrigado. Ótimo, bom dia, Barra. Obrigado aí pelas perguntas. Eu vou começar aqui pela segunda, vou começar pela Move, depois a gente entra em estrutura de capital. Sobre a Move, acho que é interessante dar um pouco de update, né? Pós-incêndio, a companhia conseguiu ter uma velocidade bastante grande de reação e assim, uma capacidade muito grande, muito impressionante de rapidamente levantar diversas alternativas. E acho que para o teu ponto está 100% correto, a companhia está muito mais focada nesse momento na questão volumétrica do que eventualmente margem, de óbvio ter uma supply chain que não necessariamente vai ser o supply chain no futuro, né? Muito mais para garantir atendimento a cliente, garantir a estabilização do market share da companhia. Então, acho que esse era o foco. A companhia já tem, em capacidade equivalente ao que fazia na planta do Rio, já tem 100% mapeado em termos de alternativas, tá? E, obviamente, está executando e tomando os passos aí necessários, seja de certificação por cliente, certificação pela própria Exxon, setup de planta, enfim, está tomando as alternativas necessárias em instalações que vão temporariamente aí servir como alternativa. Parte disso já era um pouco do plano da própria companhia de levar e de fazer um risk management, de tirar algumas operações da planta do Rio de Janeiro, né? Então, exemplo, né? A gente, no mês desse ano, fez a aquisição de uma planta de graxa e já era o plano migrar ao longo do tempo isso para fora da planta do Rio de Janeiro. Obviamente, agora ganha um senso de urgência maior e uma necessidade de velocidade maior.
que a companhia vem executando muito bem. A gente vem vendo mês a mês aí, né, assim, o trimestre, óbvio, muito afetado pelo incêndio, mas já abriu melhor que março, maio, assim, caminhando para cima. Então, assim, a gente vê aí claramente um catch-up de resultados, a companhia, né, assim, voltando, e acho que esse é um pouco do ponto que a gente está no operacional. A companhia tem uma estratégia aí de seguros também, tem uma série de discussões relacionadas a seguros que estão ocorrendo em paralelo, né, que são discussões mais longas, mas estão ocorrendo em paralelo. E eu acho que em termos da estratégia futura, eu acho que muda pouco assim a estratégia de atuação comercial da companhia, etc. A gente sabe que vem, né, bastante focado numa trajetória de expansão internacional também. É lógico que nesse momento o foco da companhia passa a ser muito mais em lidar com a questão do incêndio que qualquer movimento de expansão, né? Então isso acaba atrasando um pouco aí qualquer eventual movimento de expansão, mas o mindset continua o mesmo e óbvio, acho que nesse curto prazo o foco é conseguir as soon as possible estar de volta com a capacidade. E sobre o teu ponto da planta do Rio, finalmente, acho que a ideia no final desse processo, e isso é uma curva de aprendizado que cada mês a gente está enxergando e descobrindo coisas diferentes, certamente o setup futuro da planta do Rio de Janeiro vai ser bastante diferente do setup que existia para incêndio, por N motivos, né? Por parte da produção que faz mais sentido você fazer em outros lugares, a própria vocação da planta do Rio é uma vocação para produtos de larga escala, você consegue utilizar ali a logística de produto e de atracamento para poder tratar produtos de larga escala. Então, tende a ser uma planta muito mais focada em produção em larga escala e o que é specialties e volumes menores ser migrado para outras instalações. Acho que isso é algo natural da gente ver. E aí, óbvio, isso afeta, não tem hoje um processo de reconstrução em andamento ainda, até porque a companhia está entendendo, primeiro, dentro das próprias instalações da MUD, e aí, né, aquisições de cinema, aquisição de PACs, o que migra para fora do Rio de Janeiro e qual é esse novo setup. Tá? Então, acho que em geral, eu acho que é isso. E sobre a sua primeira pergunta com relação à estrutura de capital, acho que assim, a gente tem várias, né, assim, alternativas em andamento, tá? Não tem nada aqui concreto nesse momento para compartilhar de alguma coisa executada. Obviamente, a gente está sobre o teu ponto de senso de urgência, certamente o senso de urgência não mudou nada, pelo contrário, assim, a gente tem total clareza que o desinvestimento que fizemos de Vale é parte do que a gente precisa fazer, né? Então eu acho que assim, para a gente é muito claro que a gente ainda tem uma jornada aí de recursos para levantar e tem várias alternativas, cuidando para que acho que esse é um outro ponto importante, para que no final dessa jornada a gente não aterrize num portfólio muito pior. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Está sendo bastante cauteloso no sentido de desenhar alternativas, e é claro que a gente tem plano A, B, C, para sair com uma estrutura de capital melhor, né, e claramente a gente precisa reduzir a alavancagem da companhia, mas sem, por outro lado, sair com um portfólio com uma qualidade pior do que a gente começou. Né? Acho que o equilíbrio dessas duas coisas não é um equilíbrio trivial, mas também, por outro lado, a gente tem o pragmatismo para entender que, caso as alternativas que a gente tem na mesa, aquelas que forem bem-sucedidas, tudo bem, as que não forem, a gente tem alternativas para seguir por outros caminhos, caso necessário. Mas se eu só complementar o que o Rodrigo está falando aqui, bom, primeiro, o nosso foco hoje é total em ajustar a estrutura de capital de Cosan. Obviamente, em paralelo, a gente acompanha muito de perto as iniciativas de desinvestimento dentro da própria Raízen e do nosso lado estamos envolvidos diretamente também na busca das soluções até que transcendem só esse desinvestimento lá. E isso hoje é uma prioridade grande para a gente aqui, ou seja, a gente tem algumas iniciativas caminhando e já discussões bastante avançadas para a gente poder executá-las, tá? Não é o caso de eu te abrir muito detalhe aqui, porque a gente vai ficar no campo da especulação em cima de uma situação que é work in progress, né? Mas o que eu posso te garantir é que nós estamos hoje numa situação bastante evoluída com relação a poucos meses atrás, quando a gente vendeu o Vale.
Temos várias alternativas já em fase de potencial execução e estamos bastante otimistas que a gente vai resolver isso rapidamente. A nossa estratégia é clara, ou seja, a gente precisa, de fato, melhorar a estrutura de capital de Cosan. Em paralelo, eu acho que é bastante importante que a gente ajuste uma estrutura de capital de Raizen para que nós possamos, como o Rodrigo bem disse, manter um bom equilíbrio no portfólio. Então, as pessoas dizem, mas vocês consideram, por exemplo, vender uma participação relevante em Compass, Rumo? Não, nós não consideramos essa alternativa hoje. Não seria o melhor caminho a gente começar fazendo esse tipo de movimento. E nós estamos, sim, buscando outras opções que transcendem essa alternativa especificamente. Tá bom? Então, essa mensagem eu queria deixar bem clara, que o nosso modo hoje é um modo de execução. Obrigado, Barra. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Rodrigo. Super claro. A nossa próxima pergunta é da Isabela Simonato, do Bank of America. Isabela, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Isabela, pode prosseguir, por favor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marcelo. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas. A primeira, né, acho que, Marcelo, tem ficado muito claro a estratégia de vocês e o foco de vocês. E você mencionou, né, ainda a Raizen, como vocês estão acompanhando de perto o processo que está acontecendo lá. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco mais a leitura de vocês, né, sobre a performance recente da companhia, até em função do que está sendo guiado como uma perspectiva operacional aí para o ano fiscal de 26, que não deve ser um ano exatamente muito fácil, né, do ponto de vista é, conjuntural do setor, né, vamos dizer assim. Então, da visão de vocês como acionistas mesmo, como que vocês estão acompanhando essa evolução da Raizen. E a segunda, Rodrigo, sobre a continuidade do liability management, né? Como você pontuou, vocês estão sendo super ativos e têm feito um trabalho excelente em reperfilar essa dívida. Esse é um pouco do que a gente deve continuar vendo, e mais especificamente sobre o restante das preferenciais, né? O que a gente pode esperar dessa estrutura? Obrigada. Pois é, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, com relação à Raizen, eu acho que a grande notícia de Raizen é o nível de consciência, o nível de ação prática para que a gente faça as mudanças necessárias, a velocidade de implementação dessas mudanças, a leitura bastante realista com relação aos desafios do setor. E para a gente aqui, a gente teve uma reunião de conselho essa semana junto com a Shell em Londres, tanto para nós quanto para a Shell, a clareza de que, passada essa fase de reequilíbrio na estrutura de capital, a empresa tem uma perspectiva não só muito boa, mas bastante clara com relação a foco nos negócios que são core, né, com muita eficiência e um foco em retorno. Agora, claramente, nós teremos que considerar um volume de desinvestimento substancial. Esses desinvestimentos passam também pela parte de energia, ou seja, a redução da nossa capacidade de moagem, o número de usinas no portfólio. Eu acho que a gente tem visto com bastante positividade também é que há um grande nível de interesse. Obviamente, nós não estamos falando em mandato guarda-chuva, vender todos os ativos com só comprador, não é esse o caso, mas eu acho que dentro da estratégia de execução, que também está bastante bem estruturada e muito bem acertada, nós temos hoje claramente um otimismo muito maior com relação ao volume de desinvestimento e o impacto muito positivo que isso vai ter na desalavancagem da companhia indo para frente, tá? Não vai ser esta a única solução. As outras alternativas a gente está considerando. Também não vou entrar muito no detalhe aqui, porque também é work in progress, mas como a própria Raizen já colocou no call deles, todas as opções estão na mesa. Isso eu falo por mim e falo pela Shell. As nossas conversas são muito pragmáticas, bastante focadas. O management tem um mandato de olhar os investimentos, olhar para esses ativos, tanto de energia quanto no business de distribuição. E o nosso trabalho dos acionistas é olhar
o que nos compete, tá? Ou seja, os outros aspectos que dizem respeito à própria estrutura de capital diretamente da raiz. Isa, só dando sequência aqui, acho que sobre o teu ponto da segunda pergunta, da continuidade de LM, acho que, assim, em termos do que a gente precisava fazer e do uso dos recursos aí do desinvestimento da Vale, a gente avançou bastante, né, como você puder acompanhar agora no trimestre. Óbvio que nesse momento de mais incerteza e que a gente tem aí alternativas de investimento e resolução de estrutura de capital em andamento, a gente vai carregar um pouco mais de liquidez, mas acho que em termos de reperfilamento, é lógico que a gente vai estar sempre olhando a oportunidade de taticamente acessar o mercado e de estar melhorando a estrutura. Acho que a gente, claro, é bastante sensível a custo, né? Então, acho que se deu para ver um pouco aí o movimento de que a gente conseguiu fazer esse alongamento indo ao mercado em janelas que foram bastante positivas. Então, a gente teve uma janela no final do ano passado de spreads corporativos muito baixos aqui no mercado brasileiro. Então, a gente está sempre olhando essa dinâmica. Eu acho que um ponto importante, a gente acabou não falando antes, mas acho que vale para a COSAN, vale para a Associação de Reais, que o Marcelo comentou também, e vale até um pouco para a pergunta anterior do Bar, acho que não estamos aqui parados esperando a mágica dos juros cair, né? Então, acho que esse é um ponto bastante relevante. A gente está tomando as iniciativas e está se planejando e agindo sem contar aí com qualquer nível de redução de juros. É óbvio que a companhia é bastante sensível aí a qualquer redução de juros, isso tem impacto bastante positivo para a companhia, mas não estamos contando com isso para tomar as ações que vão ser tomadas. Finalmente, sobre o teu ponto das ações preferenciais, a gente tem ali algo que a gente monitora continuamente. Né? Então, a estrutura ela tem variabilidade de taxa ao longo do tempo, então tem momentos que a taxa se torna menos atrativa, a questão de servir ou não via dividendos, ela também tem uma diferenciação ali em termos de custo fiscal, então a gente está o tempo inteiro monitorando a eficiência da estrutura e certamente assim algo que a gente pode estar endereçando aí a qualquer momento, a depender da variabilidade de taxa que eu comentei e da questão da eficiência fiscal. Então, é algo que está no radar, mas assim, não é, em termos de prioridade em custo, não é a primeira alternativa, mas a gente olha isso de maneira mais ampla. Obrigado pela pergunta. Obrigada a vocês. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Matheus, do UBS. Matheus, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Matheus, pode prosseguir, por favor. Obrigado, bom dia, Marcelo, Rodrigo Tinel. Obrigado pelo tempo e pela clareza das respostas até agora. Minha primeira pergunta, pensando um pouco a evolução do índice de cobertura de juros e o impacto disso. O que eu tenho visto meio de consenso e nas nossas contas, e a gente pode estar errado aqui, obviamente, mas me parece que no segundo trimestre a COSAN vai ficar muito perto ou abaixo de uma vez em índice de cobertura de juros, dada a concentração de dividendo que a gente teve no segundo trimestre do ano passado. E que talvez a perspectiva de melhora nesse índice ela venha só mais para 2026 do que em 2025 ainda. E daí a minha pergunta, e talvez correlacionando um pouco com a pergunta do Bar sobre senso de urgência, é se isso triga algum covenant, se há discussão já nesse sentido de uma preocupação talvez um pouco mais urgente já nesse segundo trimestre. Essa é a minha primeira pergunta, entender se isso tem algum trigger para a companhia. E minha segunda pergunta, mais ou menos na mesma direção, é sobre a necessidade de caixa das estruturas das preferenciais. Acho que ali a redução de Compass ficou claro, de capital da Compass ficou claro, mas se dá para pensar esses 25% do dividendo da Compass sendo pago para os preferencialistas em todos os pagamentos daqui para frente. E na COSE 9, se eu interpretei certo aqui o resultado, teve um pagamento de dividendo para os preferencialistas não acompanhado por um pagamento de dividendo que foi feito para a holding. Queria entender aqui como é que funciona a evolução dessa necessidade de caixa, da holding talvez ter que
colocar dinheiro nessa estrutura para pagar dividendo para os preferencialistas, e como imaginar a evolução disso daqui para frente, dada a falta de visibilidade de dividendo da Raízen no curto prazo. São essas duas. Obrigado. Obrigado, Marcos, pelas perguntas. Começando sobre a questão do índice de cobertura de juros, acho que não é uma questão de covenant, tá? O centro de urgência é muito mais relacionado a ter, de fato, uma estrutura de capital mais saudável para a companhia. Você está certo no sentido de que, organicamente, a cobertura ela tende a cair ao longo do tempo, e aí foi um pouco que eu comentei do dividendo adicional aí vindo via redução de capital de compra no primeiro trimestre. Então, de fato, o orgânico ele vai cair ao longo do tempo, e acho que esse é um dos pontos que só reforça que a gente precisa ter um nível de dívida líquida na companhia menor do que o nível atual. Por isso, todas as alternativas que a gente está discutindo para poder reduzir. Acho que o teu ponto, o senso de urgência é muito mais ligado a ter uma estrutura equilibrada, que de fato sustente aí a perenidade da companhia, do que qualquer questão relacionada a covenant ou relacionada à liquidez. Tá? Sobre o teu segundo ponto das ações preferenciais, são duas coisas diferentes. E, claro que pelo modelo da estrutura, o preferencialista ele é servido com prioridade. Bom, você está correto. Primeiro tem o serviço. Não existe uma obrigatoriedade de serviço via dividendo, de algum aporte para servir. O que existe ao longo do tempo, como o que não é servido via dividendo, via lucro líquido ali, resultado da companhia, ele tem uma questão fiscal diferente, a gente tem que ficar monitorando se, de fato, para a gente ter uma otimização aí, não ter uma estrutura que fique mais custosa do que outras estruturas no capital da companhia. Assim, sobre o teu ponto de serviço ali na compra, obviamente vai depender do nível de pagamento da companhia para frente, mas você está certo no sentido que o preferencialista é servido primeiro, mas se vai integralmente o preferencialista, depende muito aí como é que vai ser o ano da companhia, a geração de capital da companhia. Esse é um pouco do contexto. Obrigado aí pelas perguntas. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Guilherme Martins, do Goldman Sachs. Guilherme, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Guilherme, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Marcelo, Rodrigo, Tinel, bom dia. Obrigado pelo espaço para pegar a pergunta. A minha aqui é um pouco mais pontual e até como follow-up da pergunta do Matheus. Tá bem claro que a empresa vai ter que fazer mais desinvestimentos para chegar no DSR mais saudável, vamos dizer assim, ou algo próximo do 1,5 vezes que vocês comentam como seria um nível ok para a empresa rodar, um nível saudável. Se não houver mais desinvestimentos a partir de agora, o que seria um DSR potencial para a empresa, um nível de cobertura de juros que ela poderia rodar no final do ano? Obrigado. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Assim, a gente não damos guidance sobre isso, mas ele, como eu falei, organicamente ele vai cair ao longo do ano. Ele é mais baixo do que o nível atual, então, assim, ele tende a convergir para o nível mais baixo atual. A guidance sobre isso, até porque isso depende muito também da performance nas ações do portfólio, né? Depende muito da performance das companhias, então, acho que a gente vai, obviamente, trabalhar aí ao longo do ano para entender como é que isso vai caminhar, mas você está correto. O ponto eu acho que esse capítulo é importante, né? Assim, a gente claramente está trabalhando para ter alguma coisa executada dentro desse ano, né? Assim, a gente não trabalha com o cenário de não executar nada ao longo desse ano. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta é do Lucas Ferreira, do JP Morgan. Lucas, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Lucas, pode prosseguir, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Eu tenho dois follow-ups sobre a discussão que já foi feita aqui. Rodrigo, se puder falar um pouco de Move, se tem alguma expectativa de CAPEX, ou qual que seria a expectativa de CAPEX, digamos, para esses próximos 1 ou 2 anos, nesse contexto, né, do incêndio e que você mencionou sobre buscar alternativas ali à Ilha do Governador. E a outra pergunta também na COSE 9, se tem alguma cláusula, enfim, na verdade a minha pergunta é meio que aconteceria num eventual cenário de aumento de capital na Raízen, aumento de número de PN, se isso triga alguma
alguma antecipação, alguma coisa, só para entender o que poderia acontecer com o COSA 9, imaginando alguma estrutura diferente de raiz, né? Seja um aumento de capital, enfim, alguma coisa que eventualmente possa acontecer no futuro. Obrigado, Lucas, pelas perguntas. Bom, com relação à MOVE, sobre CAPEX, cara, hoje a gente não tem uma estimativa clara ainda do CAPEX, até porque, como eu tinha comentado, a companhia está trabalhando em coisas que, inclusive, vão ser migradas ali dentro de instalações da própria companhia, né? Hoje, claro, né, dado o cenário, a gente está utilizando um mix de instalações da companhia com instalações de terceira, mas parte disso vai, de fato, ter um setup novo nessa companhia. Então, assim, a gente não tem uma estimativa clara ainda de CAPEX, a gente já, né, já executou alguma coisa ali marginal, principalmente de ajuste ali de setup, etc., mas não temos uma estimativa ainda. Mas acho que é importante, lembrar, eu comentei, né, a companhia tem, para a questão da planta em si, né, a companhia tem seguro ali de property. Então, acho que a expectativa é que o CAPEX, seja ele qual for o CAPEX da planta, né, esse de fato a gente tem uma expectativa razoável de cobertura por seguro. Tá? E sobre o teu segundo ponto da COSA 9, não tem uma cláusula específica, mas acho que assim, é lógico que depende muito do que vai acontecer, qual a estrutura, como vai ser, eventualmente tem que passar por algum tipo de renegociação, porque a estrutura da COSA 9 ela pode perder um pouco o sentido, enfim, ou ela ser impactada. Né? Então, acho que não tem nada em andamento nesse sentido, mas é lógico que, assim, dependendo do que acontecer na estrutura de capital da companhia, vai ser necessário algum tipo de rediscussão, mas não é nada que a gente considere um risco. E a própria resgate parcial agora que a gente executou esse ano, assim, foi algo relativamente simples de executar, então isso não tem, vou dizer assim, isso não geraria nenhum tipo de impacto para qualquer discussão na própria Raizen também. Acho que é o principal ponto. Obrigado pela pergunta. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Regis Cardoso, da XP. Regis, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Regis, pode prosseguir, por favor. Bom dia, Marcelo, Rodrigo, Tinel, obrigado pelo espaço, pelas perguntas. Alguns follow-ups aqui. Estrutura de capital target. Mais cedo o Rodrigo falava que é necessário reduzir o nível absoluto da dívida líquida. Só tentando entender o que pode ser essa condição final. Assim, idealmente zerar a dívida da holding ou mantém algum nível de dívida, pensando talvez que as dívidas das preferenciais talvez não tenham o mesmo efeito de ineficiência fiscal lá do Tax Shield. Enfim, não sei se vocês têm assim uma ideia do que é o target. É ter 10 bilhões de dívida, é ter 0, é ter 15, enfim, queria ouvi-los nisso. No tema das preferenciais, o Rodrigo também falou em variabilidade de taxa. Eu fiquei curioso só para entender exatamente o que é essa variabilidade, se é algum efeito de ineficiência tributária quando o valor de resgate fica acima do valor inicial. E se isso talvez seja uma métrica que a gente deveria acompanhar. Se me permitir ainda um terceiro follow-up rápido, e aí, enfim, fica à vontade para dar o detalhe que for possível, mas não sei se vocês têm pelo menos uma ordem de grandeza desse timeline da Move. Se é uma coisa que se mede em semanas, meses, anos, né? Enfim, só para entender um pouco o que esperar. Era isso, obrigado. Obrigado, Regis, pelas perguntas. Bom, vamos lá. Vou começar da última aqui, o timeline da Move, a nossa expectativa, assim, não do CAPEX de reconstrução, tá, mas a nossa expectativa até o final desse ano a gente está super bem posicionado em termos de não só recuperação da capacidade produtiva da companhia, mas de uma estratégia, uma clareza bem alta aí do que vai ser o futuro e tendo CAPEX sendo executado, tá? Mas assim, de novo, cabe dentro do balanço da companhia, tem a questão do seguro que eu falei, então não acho que isso não acho que isso seja um eixo. Sobre a questão das prefs, da taxa, o que eu quis dizer foi aquele ponto do step-up de taxa. Tá? Então, a gente tem ao longo do contrato marcos temporais em que você tem um step-up de taxa, e aí, no nível de custo médio que a gente está rodando hoje, começa a ficar menos competitivo. E aí eu não estou falando só de COSA 9, estou falando mesmo de COSA 10, assim, qualquer step-up de taxa ali
no custo médio que a gente está rodando hoje, vai começar a ficar mais caro que o custo médio, e aí começa a ser algo que fica atrativo eventualmente ser endereçado. Então, acho que sobre o teu ponto de resultado ali, de saldo acima do original, eu acho que um ponto importante ali é que, assim, ele tem muito mais a ver com os resultados da companhia do que com o dividendo propriamente em si, tá? Então, acho que assim, a destinação para o preferencial ali é com base em lucro líquido no final do dia. Então, não necessariamente o fato de estar acima do saldo original é um issue, a depender do resultado da companhia. Esse é um ponto. E finalmente, sobre a questão de estrutura de capital target, assim, a gente chegou a comentar um pouco disso no último call, mas está mirando alguma coisa entre 1 e 1,5 de dólares aí de recursos adicionais nos próximos 12, 18 meses sendo executado, para que a gente comece a ter pelo menos para o curto prazo, até que a gente veja um exercício de retorno de juros no Brasil, a gente começa a estar com uma estrutura um pouco mais saudável. Olhando mais para o longo prazo, acho que zero, assim, obviamente é um pouco exagero para zero, mas assim, isso é algo mais para médio prazo. Assim, esse 1,5 de dólar no curto prazo é algo que a gente já começa a estar numa posição bem melhor de capital e que nos deixa navegar aí esse cenário mais desafiador de curto prazo de juros mais altos. É isso. Obrigado pelas perguntas. Oi, só para complementar aqui, o nosso desejo é que a holding, a Cosan, ela tenha um nível de endividamento estrutural mais próximo possível de zero. Não sei se a gente vai chegar a zero, mas na prática a necessidade ou a dependência da holding de um fluxo de dividendos crescente das operacionais não deveria acontecer. Ou seja, a gente precisa da liberdade que as operacionais cresçam, né, para que as empresas possam desenvolver os seus planos estratégicos. E o nosso foco de crescimento do grupo, como eu tenho dito recorrentemente, ele passa a ser, na verdade, já passou a ser, no momento que a gente puder focar nisso novamente, 100% através das empresas controladas. Ou seja, o nosso objetivo é não ter mais nenhuma nova linha de negócio ou aquisição substancial feita diretamente pela Cosan. Acho que isso está absolutamente pacificado aqui dentro e é o que vai, de fato, permitir que a gente busque uma dívida estrutural baixa para que a gente possa, de forma independente, continuar gerindo o nosso portfólio. Perfeito. Obrigado, Marcelo, Rodrigo. A nossa próxima pergunta é do Gustavo Sádica, do Bradesco BBI. Gustavo, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Gustavo, pode prosseguir, por favor. Opa, obrigado. Bom dia, Marcelo, Tinel e Rodrigo. Minha pergunta, para não ser, acho que a maioria das perguntas já foram endereçadas, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui sobre radar, né? Hoje, né, dado o cenário de juros, né, que a gente vive hoje, né, o earnings yield versus ali o que hoje você receberia na aplicação do CDI, né, parece favorecer aqui a venda de terras, né, até pelo momento de alavancagem da companhia. A gente pode esperar uma aceleração dessas vendas de terras e tem algum valor aí que a gente pode trabalhar como possível aí de ser levantado com esse tipo de venda? Obrigado. Oi, Gustavo, obrigado aí pela pergunta. Acho que sim, tá? Isso já está até acontecendo na prática. Esse ano tende a ser um ano aí com um nível de vendas bastante superior ali para os anos. Acho que sobre o teu ponto de target, a gente não tem um target, não vai lugar sobre isso, mas acho que além da questão do custo de carrego, do yield, acho que um ponto importante é que a gente tem conseguido fazer esses processos de executar essas vendas acima do appraisal também. Acho que reforça aí o perspectiva positiva, lembrando que nos últimos anos a gente teve uma captura de valor bastante expressiva, principalmente ali pós a super safra, né, de 23, 24, então, de fato, tem visto aí a possibilidade de fazer deals bastante atrativos. Você está certo que no nível da empresa, e aí não estou falando de algo em cima, no nível da holding, em cima, mas estou falando muito mais embaixo, nas SPEs, ou nos 10, a gente está vendo um aumento e já vem acontecendo ao longo do ano, mas sem nenhum guidance sobre isso. Obrigado pela pergunta. Certo, obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Martins para as considerações finais.
Bom, pessoal, eu queria focar basicamente na minha mensagem final aqui em Raizen. Eu acho que a gente teve uma evolução muito profunda nos últimos meses. Eu acho que nós temos uma satisfação bastante grande com relação às medidas tomadas pelo novo management, o nível de foco, a visão muito clara do que será o futuro da companhia e também uma visão muito clara a respeito da robustez desse plano de desinvestimento que está sendo executado. Ou seja, nós temos um plano não só bastante crível, mas do tamanho necessário para que a gente possa ajustar e ajustar a estrutura de capital e liberar o crescimento da raiz. Continuamos muito confiantes na capacidade dessa companhia de fazer entregas relevantes, como eu já disse anteriormente, totalmente focado nos negócios que são core para a empresa. Isso eu falo não só em meu nome, mas tenho certeza que representa também a visão da Shell. Ainda que o trimestre tenha sido um trimestre difícil, eu acho que ele reflete mais uma vez o nível de seriedade e de engajamento do management em não só fazer as medidas necessárias, os ajustes necessários, mas comunicar isso com muita clareza para o mercado. E a nossa capacidade de entendimento com a Shell naquilo que nos cabe, ou seja, aquilo que transcende o plano de desinvestimento da companhia, também está muito claro para mim. Ou seja, nós trabalhamos em conjunto com eles, estamos bastante alinhados a respeito do que nos cabe ser feito para os ajustes necessários também da estrutura de capital e estamos trabalhando conjuntamente com muito foco nesse sentido. Então, agradeço muito a presença de vocês e nos falamos aí em breve. A teleconferência das informações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2025 da COSAN está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.